Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, aí no seu lar, com a sua família. Que a paz, que a alegria do Senhor seja abundantes na sua casa. Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as coisas, pela proteção, pelo auxílio, pela ajuda, pelo cuidado dEle nas nossas vidas. Vamos orar nessa hora? Senhor, nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso Redentor que vive e reina para sempre. É aquele que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Nós queríamos nessa hora, Senhor, te render todo o louvor, te agradecer pelas tuas bondades, te agradecer pelos teus cuidados sobre as nossas vidas, te agradecer, Deus, porque tu és um Pai amoroso, te agradecer por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele ali na cruz, pelo amor demonstrado ali, quão grande amor. Glórias a Jesus pelo seu amor, pela sua compaixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te glorificamos. Queremos te entregar nessa hora o nosso culto de adoração. Receba as nossas vidas no teu altar. Somos teus, somos o teu povo, a tua família, Senhor. Somos a tua igreja. E nós nos consagramos nessa hora, nós consagramos esse tempo como igreja para te adorar, Senhor. Nós te pedimos que receba, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Fala ao nosso coração nessa noite, Deus, que o Senhor possa encher as nossas vidas, que o teu Espírito possa iluminar, ó Pai, o nosso coração, nossa mente, que o Senhor possa encher-nos, ó Pai, com a tua paz, com a tua alegria, com as tuas verdades, com a tua santidade, ó Pai. Queremos provar do Senhor nessa hora, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor e vamos clamar: Senhor, te quero, nós te queremos cada vez mais. Louve o Senhor com alegria, crendo que Ele é poderoso, crendo que Ele está com você. Ele é Deus Emanuel. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele te sustenta, Ele te ampara. Ele supre as suas necessidades. Então, por isso, meu irmão, se alegre no Senhor. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em te revelar.
nossa oração nessa noite, queremos mais do Senhor, porque Ele é lugar de proteção, à sombra do Todo-Poderoso queremos descansar. Ele é o guarda de Israel, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, Ele não dorme. Você pode declarar isso nessa noite com fé. Vem o dia mal.
podemos confiar no Senhor, podemos manter o nosso coração fixo nele, dependente dele. Não temas, porque o Senhor vem, Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu socorro, Ele vem te salvar, Ele vem derramar graça sobre a sua casa, sobre você, Ele vem derramar saúde sobre os seus, Ele vem com abundância de alegria sobre o seu lar, Ele vem, declare que o Senhor vem sobre o seu lar nessa hora. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplamos o Senhor nessa hora, a nossa única esperança,
Contemplamos a Ti, Jesus. Exaltamos o Teu santo nome, Te rendemos toda a glória, toda a honra. Seja exaltado para sempre. É em Teu nome que oramos. Amém. Graça e paz, amados. Vamos abrir nossa palavra no livro 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, que diz assim: Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amados, hoje quero te lembrar desse texto e trazer para a gente a realidade de que Deus ama quem dá com alegria. Nós podemos tirar parte da nossa renda, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, apoiar algum irmão que passa por necessidade, mas nada disso valerá se fizermos isso por obrigação, se fizermos isso querendo cumprir uma regra que precisa ser cumprida. Mas sim, ela valerá se nós fizermos isso com alegria, se fizermos isso felizes em contribuir para o reino de Deus, em contribuir para uma obra como a construção, em ajudar uma pessoa que está necessitada. Então, eu queria te lembrar isso, eu queria que você pensasse sobre isso, sobre a questão de darmos com alegria, que o nosso Deus nos ajude a contribuir em o que quer que seja, com alegria no coração, felizes por fazer parte da obra de Deus. Você pode transferir, aqui está a conta da igreja, e também você consegue encontrá-la no grupo do WhatsApp. Você pode fazer uma transferência com o seu dízimo ou com a sua oferta. Vamos orar nesse momento? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a tua provisão, ó Pai. Nós te pedimos nesse momento que nos ajude a entender, ó Pai, esse princípio, ó Pai, de darmos com alegria. Que o nosso coração seja cheio, ó Pai, de alegria a contribuir com a expansão da Tua obra, a contribuir com a expansão do Teu reino. E que possamos, ó Pai, contribuir para o que quer que seja, alegres, felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer parte da Tua obra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Justo e fiel, sempre cantarei louvores ao Rei, digno de honra. Não há como expressar esse grande amor mostrado lá na cruz, que me salvou, me libertou. Então me prostro aos seus pés, pois sei quem Tu és. És minha vida, o meu sustento, minha razão para
Seja exaltado, Senhor. Amém. Meu amado irmão, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, que eu mais gosto, é Pedro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro. E vamos ler o momento em que Pedro é mais conhecido, né? O momento em que Pedro nega Jesus. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler dois trechos. O primeiro se encontra no verso 31 ao 34. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos ler agora a partir do verso 54, que diz assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles.
Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amados, vamos orar? Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, nós estamos aqui reunidos como igreja, e nós queremos te pedir que, nesse momento, o Teu Espírito Santo venha e nos ensine, venha e traga a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que saiamos daqui, ó Pai, transformados de acordo com a Tua vontade para cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos, esse texto, ele fala sobre um momento muito difícil na vida de Pedro, né? Como nós acabamos de ler, é o momento em que Jesus diz que ele vai o negar e depois, consequentemente, é o que de fato acontece. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E esse texto, ele traz essa narrativa desse momento em que Pedro viveu esse caos, essa crise dentro da vida dele, e traz para a gente alguns ensinamentos para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar por que será que Jesus falou com Pedro que ele o negaria 3 vezes. Se a gente pensar, Jesus já sabia que isso iria acontecer. Jesus já sabia que Pedro o negaria. Por que que Jesus precisou falar isso com Pedro? Por que que Jesus precisou informar Pedro que isso ia acontecer? Será que era para mostrar que Jesus era realmente Deus e que Jesus adivinhava o futuro? Ou será que era para evitar que Pedro pecasse e mesmo assim ele pecou? Ou será que ele quis mandar um recado para os discípulos assim, ó, andem na linha porque eu descubro tudo? Então, Jesus, na verdade, ele quis dizer isso para Pedro, para passar uma mensagem para ele, que é a seguinte: Pedro, você precisa se conhecer e você precisa conhecer as suas fraquezas. Pedro, quando ele responde a Jesus, ele fala: eu estou preparado para ir para a prisão contigo. Eu estou preparado até para morrer contigo. Pedro, ele não sabia que ele não estava preparado para aquela situação. Ele achou que ele fosse forte o suficiente e que a fé dele fosse firme o suficiente para que ele pudesse passar por aquele momento ali difícil onde Jesus foi preso e tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele tinha ouvido Jesus falar estava indo por água abaixo. Então, Pedro não sabia que ele não estava preparado para aquela situação. Por muitas vezes nós também pensamos isso. Nós achamos que a nossa fé é firme e que nós não vacilamos. Puro engano. A nossa vida cristã, ela deve ser vivida com os pés no chão. Nós não somos poderosos, nós não somos fortes, nós não somos preparados o suficiente para enfrentar qualquer crise. Nós vacilamos, nós somos falhos. Nós não ficamos mais poderosos ou somos mais fortes porque nós repetimos versículos ou porque nós temos 10, 20, 50, 100 anos de igreja. Não, nós somos mais fortes quando
aprendemos o tamanho da nossa fraqueza e nos rendemos ao único que pode de verdade nos fortalecer. Quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, e que nós nos rendemos ao único que pode nos fortalecer, aí sim nós somos mais fortes, e não pelo nosso mérito, pela nossa força, mas por Deus que pode e quer nos fortalecer a cada dia. O Senhor, Ele quer nos fortalecer. Jesus mesmo nesse diálogo, Ele disse isso a Pedro. Se nós voltarmos ao verso 34, Ele diz, desculpe, não é o verso 34, é o verso 32. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Isso foi Jesus se referindo a Pedro. Olha, Pedro, eu orei por você. Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Eu, pessoalmente, Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui e eu oro por você. Eu desejo que a sua fé seja fortalecida. Então, Deus quer que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, nós devemos reconhecer a nossa real condição. Por isso, nós devemos entender que nós não podemos nada pelas nossas próprias forças. Por isso, nós precisamos nos voltar para aquele que pode realmente nos fortalecer. É ser verdadeiro, é ser sincero, é se entender como falho, como pecador e se achegar a Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Sou falho, sou pecador, sou vacilante, eu não consigo me firmar sozinho na fé, eu não consigo seguir os seus princípios, eu não consigo dar os frutos sozinho, eu sou falho, sou pecador. Nos ajude a viver uma vida que te agrade. É isso que nós temos que fazer e esse é o primeiro ensinamento que esse texto traz para a gente. Nós precisamos nos conhecer e conhecer as nossas fraquezas e, consequentemente, nos achegarmos ao único que pode, de verdade, nos fortalecer. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção para o verso 62, que diz o seguinte: Pedro se arrepende e chora amargamente. Pedro aqui, ele finalmente entendeu que ele não estava pronto. Pedro aqui, ele caiu na real, ele viu a situação que ele estava, o mundo caiu e ele realmente, finalmente entendeu a real situação. Ele finalmente entendeu que ele não tinha forças para passar por aquele momento. Ele finalmente entendeu o que tinha acontecido. Mas aqui nós percebemos algo muito importante. E talvez é aquilo que eu quero que você leve com você nessa noite, que você guarde com você nessa noite. O texto diz: Pedro se arrepende e chora amargamente. Aqui nós percebemos que Pedro se arrependeu. Vamos tentar imaginar a cena. Tenta imaginar a cena aí na sua cabeça. O texto diz que os olhares de Pedro e de Jesus se encontraram depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez. E quando os olhares dos dois se encontraram, Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha falado com ele, que ele negaria ele 3 vezes, e Pedro se lembra daquilo ali com os olhos fixos em Jesus. Imagina que cena, imagina que momento indescritível. Pedro ali caiu naquele momento em que ele olha tudo ao redor e fala: e agora? E ele se lembra do que Jesus tinha dito e se percebe em um momento de fraqueza, um momento de fracasso, um momento em que ele não pode fazer mais nada, e um momento em que ele percebe que aconteceu o que ele tanto dizia que não iria acontecer, o que ele tanto se garantia, que ele dizia: não, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer com você, Jesus. E aqui acontece o que ele tanto diz que não iria acontecer. O olhar de Jesus,
Se a gente pensar, o olhar de Jesus, ele poderia ser aquele olhar, tá vendo? Eu disse que você ia pecar. Ele podia ser aquele olhar evangélico ainda, né? Ó, viu? Agora você está excluído da igreja. Ou aquele olhar assim, ó, eu sabia, você nunca me enganou. Eu sabia. Mas na verdade não, o olhar de Jesus, nós temos a certeza de que ele foi um olhar de compaixão. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele disse, Pedro, eu porém orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Jesus, ele quer transformar a nossa vida. Nós, como filhos de Deus, ele quer que cada um de nós morramos para que a gente possa nascer de novo e possa ser uma nova criatura. Crucificado com Cristo, eu não vou viver mais eu, mas eu vou viver segundo a vontade dEle. O fato de nós tropeçarmos, o fato de nós pecarmos, é apenas resultado do estado de pecado em que nós nos encontramos. Pedro, ele aqui vive esse momento de crise, ele pecou, mas ele se arrependeu. O texto diz que ele chorou amargamente. Ele estava pressionado naquele momento e ele teve um momento de fraqueza, ele errou. Jesus, no seu diálogo ali com Pedro, ele disse ainda, olha Pedro, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha que interessante. Ele não disse se você voltar para mim. Ele disse quando você voltar para mim, porque Jesus tinha certeza daquilo que ele estava falando. Jesus tinha certeza que Pedro era dele. Jesus tinha certeza que Pedro pertencia a ele, independente daquele momento de fraqueza que iria acontecer. Independente daquele momento em que Pedro ia vacilar na sua fé, Pedro ia negar Jesus, mas Jesus sabia, antes disso acontecer, que Pedro era dele. Jesus sabia que, independente daquele momento, Pedro amava a Jesus. E Pedro chorou amargamente, porque ele não era do pecado. E aqui, uma lição importante para cada um de nós, uma lição importante para nós como igreja, para nós como filhos de Deus. Nós temos a forma certa de lidar com o pecado. Qual que é a forma certa de lidar pelo pecado? É quando você chora amargamente. É aquilo que te mata, é quando o pecado não te agrada. É quando você realmente se arrepende. Quando nós nascemos de novo e nós somos uma nova criatura, nós vamos chorar amargamente pelo pecado. Nós não vamos conseguir aceitar o pecado em nossa vida. Por isso, irmão, se o pecado não nos incomoda, se o pecado não nos mata, se o pecado não nos deixa arrependido, nós ainda não somos uma nova criatura. O texto diz isso e o texto coloca aqui para a gente que nesse momento de crise, nesse momento difícil, Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Então nós, como igreja, temos que entender isso. Quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós vamos chorar amargamente, nós não vamos conseguir aceitar o nosso pecado, nós não vamos conseguir lidar com o pecado de uma forma natural. O pecado vai nos incomodar, o pecado vai agitar o nosso coração, o pecado vai nos matar por dentro, vai nos deixar realmente arrependidos, porque nós somos uma nova criatura e nós queremos viver longe do pecado. Nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Nós queremos viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Então, hoje nós vemos muito nas redes sociais, por exemplo, uma série de perguntas do tipo: pastor, posso fazer isso? Pastor, crente pode fazer aquilo? Pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, pode beber cerveja? Pastor, pode fazer isso? Pastor, pode fazer aquilo? Quando, na verdade, se nós somos nova criatura, nós temos uma nova mentalidade, e essas não são perguntas que nós vamos fazer.
Se eu sou uma nova criatura, eu vou me incomodar com o pecado. Eu não vou fazê-lo só porque alguém me disse que eu posso fazê-lo. Eu não vou fazê-lo porque eu não quero, porque aquilo me incomoda, porque aquilo não é algo que agrade a Deus. Então, o pecado vai nos incomodar, vai nos matar, vai nos deixar realmente arrependidos. E isso é um sinal de que nós somos uma nova criatura. Amados irmãos, para concluir, terceiro e último ponto, para a gente entender agora como igreja, como comunidade local, importante para a gente. Pedro estava ali, Pedro negou Jesus depois de ter falado que estava preparado para tudo, que ia ser preso, que ia morrer por Jesus, mas ele negou e ele caiu. Como que nós, como igreja, se você estivesse lá, se eu estivesse lá, naquele momento, como que a gente olharia para Pedro? Qual seria o nosso olhar para Pedro? Será que a gente julgaria ele? E pensaria, olha lá, nunca me enganou, eu sabia. Ele só falava da boca para fora mesmo, nunca amou a Jesus. Como seria o nosso olhar diante daquela situação? Nós precisamos entender que nós vivemos em uma comunidade de pessoas como eu. Quando eu me reconheço como o pior pecador, eu reconheço que a comunidade, que a Igreja Batista de Nova Vista é composta de pessoas tão pecadoras quanto eu, tão falhas quanto eu. E eu preciso entender que, hora ou outra, eles podem vacilar, hora ou outra, eles podem falhar, hora ou outra, eles podem cair no pecado, mas isso não vai fazer com que eles não amem a Deus, isso não vai fazer com que eles se afastem de Deus, isso não vai significar que eles não conhecem o Evangelho. Por isso, esse texto aqui também, se a gente pensar na vida de Pedro, depois que Pedro fez isso, Pedro fez outras maravilhas para o reino de Deus, Pedro viveu outras experiências fantásticas, e a Bíblia está cheia dessas histórias, de pessoas que erraram, que pecaram. Quando eu era criança, eu imaginava que todo mundo que tinha um nome na Bíblia era perfeito, porque mesmo se ele pecasse, na Bíblia não podia ter relatado o pecado dele, porque Bíblia é a palavra de Deus, né? Como é que vai estar lá escrito que alguém errou? Eu tinha essa mentalidade quando eu era criança, e às vezes a gente tem essa mentalidade de que todos os personagens bíblicos são perfeitos, muito pelo contrário. Diversos personagens erram e erram feio, e depois disso ainda, eles conseguem fazer grandes e grandes coisas para o reino de Deus, eles conseguem ter a sua vida transformada, eles conseguem glorificar a Deus com atitudes. Por isso nós como igreja temos que entender isso, temos que mudar a nossa compreensão do outro, do próximo, do irmão que está sentado do meu lado. Ele é tão pecador e tão falho quanto eu. Então, no momento em que ele cair, se isso acontecer, no momento em que ele pecar, eu não vou julgar, mas eu vou ajudá-lo, eu vou apoiá-lo, eu vou ser um ombro amigo, eu vou ajudá-lo a retomar sua vida com Deus. E aí sim nós seremos uma comunidade de pessoas regeneradas que buscam glorificar o nome de Deus, que buscam viver uma vida que agrade a Deus, que buscam viver a vontade de Deus. Então, para concluir, meus amados irmãos, assim como Pedro, nós todos somos pecadores e falhos. Apenas Deus pode nos fortalecer, e Ele quer nos fortalecer. Apenas Deus pode fazer com que cada um de nós tenha a nossa fé fortalecida. Apenas Deus pode nos ajudar nessa difícil missão, para que a gente viva uma vida que agrade a Ele, para que a gente viva realmente a vontade dEle, aqui e aonde quer que estejamos. Por isso, eu te convido nesse momento a abaixar sua cabeça, nós vamos orar.
E eu queria te convidar a refletir um pouco sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Pedro é alguém que viveu esse momento difícil, que viveu esse momento de caos na vida dele, mas que mesmo assim, depois de tudo isso, ele ainda glorificou muito o nome de Deus, ele ainda contribuiu muito com o reino de Deus, ele ainda viveu a vontade que Deus tinha para a sua vida. E assim como ele, assim como Jesus disse, olha, eu oro por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, Deus também diz isso para mim e para você hoje, que independente da situação que você se encontra hoje, talvez você esteja totalmente afastado, talvez você esteja sem um relacionamento sério com Deus, talvez você não tenha mais lido a palavra de Deus, talvez você não tenha mais orado, e você fica pensando que talvez você esteja totalmente longe de Deus, e que você não vê mais por onde sair, você não vê mais como sair dessa situação. Mas assim como Pedro, Deus, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos preparar para que vivamos uma vida de acordo com os propósitos dEle para a nossa vida. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração e eu peço que você pense sobre isso, pense sobre a sua situação hoje. Por mais que você esteja longe, Deus está te convidando a ter esse relacionamento com Ele restaurado. Por mais que você tenha negado muitas vezes a Jesus, muitas vezes a Deus, abrindo mão de falar com Ele, de ler a sua palavra para fazer as suas vontades, para fazer os seus prazeres, ainda assim, Deus quer se aproximar de você. Ainda assim, Deus te quer de volta, assim como Jesus falou com Pedro, olha, Pedro, quando você voltar, talvez essa noite seja o momento de você voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Talvez esse seja o momento de você voltar e viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Talvez esse seja o momento. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar, Pai. Te agradecemos por tantas coisas. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que nos deu a oportunidade de viver, que nos deu uma vida em abundância, que nos deu a oportunidade de nos achegarmos até a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina dia após dia. Te agradecemos pela palavra de hoje, Pai, e te pedimos que o Senhor fortaleça cada um de nós. Te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Te pedimos que o Senhor não nos deixe fraquejar. Te pedimos que o Senhor não nos deixe, ó Pai, longe de Ti. Pedimos que o Senhor fortaleça cada um de nós aqui e que possamos viver uma vida que realmente glorifique o Teu nome, que possamos viver a vida que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos, ó Pai. Deus, nós Te pedimos, porque nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, e nós não conseguimos de forma alguma, por nossas próprias forças, ser alguém melhor. Nós não conseguimos, por nossas próprias forças, enfrentar esse mundo tão cruel, esse mundo tão mau. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, nos ajuda. Que Teu Espírito Santo nos abrace, nos leve, ó Pai, nos guie para viver essa vida que o Senhor quer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todo
Meu amado irmão, que você tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus.